ponto, porque eu vou jogar a madeira através do que o RC levantou. O RC levantou, tipo, um ponto que é evidencial, né? Toda vez que se busca a interpretação, por exemplo, de algo que era atribuído a um Deus, entende-se que aquilo, quando se analisa a luz da ciência, entende-se que aquilo era uma evidência de algo que acontece naturalmente, por exemplo. Aí, existe um ponto que, tipo assim, isso vai chegar na ausência de evidência, por exemplo, para a existência de Deus. Eu vejo a possibilidade da existência de vida fora da Terra, em outros planetas. Vida em outros planetas. Tem gente que adora esse tema. Eu gosto muito. Gosto muito. Mas eu não me deixo levar por ilusões. Veja, eu sou cético, completamente cético. Não sou uma pessoa que tem crenças. Mas também não sou negacionista. Sou simplesmente cético. Procuro enxergar a verdade do jeito que ela é, por mais que isso seja dolorosa. Aí assim, ó, eu vejo a possibilidade da existência de seres em outro planeta. Se você me perguntar qual é o fundamento e a base que eu tenho para isso, eu tenho uma resposta muito sólida para você. Assim como a vida se desenvolveu na Terra, porque a Terra tem os elementos, tem as características necessárias para a sustentação desse tipo de vida aqui, num universo tão amplo, seria muito estranho que não existisse outro planeta com características similares a este. Seria praticamente impossível. Sabemos que tem. Se isso não existir, é absurdo, absurdo. Entende? Embora que não haja vida exatamente neste momento, a vida ela pode ter existido nesse planeta ou passar a existir. Por quê? Porque entendemos que se um planeta tem as características necessárias para o desenvolvimento da vida da forma que conhecemos, logo a vida pode se desenvolver nesse planeta. Então, temos aí a possibilidade gigantesca de vida fora da Terra. Então, tenho aqui base sólida. Agora, se eu perguntar ao cristão, ao budista, ao muçulmano, qual é a base sólida que você tem para a existência de um Deus? Ele não vai ter nenhuma. Nenhum religioso tem. Então, a falta de evidências sim, pode ser considerada evidência de ausência. Né? Evidência de ausência. Pode sim ser considerada. Porque eu não posso jamais considerar algo da qual não se tem nenhuma evidência. Vou dar um exemplo agora a respeito disso. Eu dei o exemplo a respeito do que nós podemos considerar. Agora eu vou dar o exemplo do que nós não podemos considerar. Por exemplo, eu posso acreditar que existe um planeta que lá existe uns seres vivos que eles são em formato natural, igual a uma bruxa montada em uma vassoura. E eles andam voando lá nesse planeta, para cima e para baixo, para todos os lados. Eu posso acreditar nisso. Mas eu tenho base sólida para isso? Não. Então, podemos considerar isso uma possibilidade? Não. Porque não há nenhuma base para isso. É minha imaginação. É minha crença. Não há base, não há evidência. O mesmo funciona para Deus. Quando você acredita em Deus, é sua crença. Você não tem base sólida para isso. Experiências anedóticas não são consideradas, porque eu anteriormente falei aqui sobre a criança que teve a experiência da fada do dente. E nem por isso existe fada do dente. Foi uma atribuição devido à falta de conhecimento da criança. A mesma coisa funciona para o crédulo. Sim, eu acho que nós concordamos. Só precisaria... Talvez eu veja um pouco mais, ou muito mais, de nuance mesmo nessa definição de Deus. Porque Deus, para você, por exemplo, ele necessita ser pessoal, pelo que eu entendi, ou algo nesse sentido. Eu entendo que essa é a visão de Deus dos fundamentalistas com quem geralmente você conversa. Mas volta aquela pergunta. Essa não é uma visão sofisticada sobre o assunto. Você não concorda comigo? Concordo, não é uma visão sofisticada. Mas, assim, eu já tive de conversar com alguém que tem um entendimento filosófico, mas que ele se considera ateu. Mas ele trouxe entendimento de pessoas com conhecimento filosófico que
são teístas, né? Então, os argumentos dessas pessoas não funcionam para mim. É muito similar às ideias que eu trouxe aqui. Não tem base sólida. É baseado em achismo, é baseado na obscuridade, é baseado em que a falta de evidência não prova a ausência. Esse tipo de coisa é absurdo, isso é absurdo. Para mim é absurdo. E para qualquer pessoa que considere, em primeiro lugar, a racionalidade.